Você ouve o programa Manancial de Águas Vivas. Manancial de Águas Vivas. Aí eu mandei nome Galileu, é muito muito louvor e adoração ao Senhor Jesus, aqui na Rádio Sistema JM de Comunicação. Glória a Deus, cumprimento a todos nesta tarde com a paz do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada ao Senhor nosso Deus. Está no ar o programa Mananciais de Águas Vivas para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus, muito boa tarde a todos que ouvem a programação todos os dias. Deus continue abençoando poderosamente a todos em nome do Senhor Jesus. Estamos alegres, estamos felizes, mais um dia na presença do Senhor. Glória a Deus, que a honra, a glória, o louvor e a adoração seja dado a Ele. Muito boa tarde a você que está aí ouvindo a programação todos os dias aqui no bairro São Vicente, especialmente a Rua Maria do Socorro Xavier. Deus continue abençoando a todos em nome do Senhor. Vamos orar apresentando esta programação nas mãos do Senhor, que Ele faça segundo a sua vontade. A paz do Senhor, irmão Cláudio. A paz do Senhor, irmão Justo. A paz do Senhor, ouvinte desta programação, nesta tarde. Graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos deu. Para nós é um momento de alegria de estar ouvindo a palavra de Deus e também falando um pouco daquilo que o Senhor tem para nós e nós possamos também transmitir para todos os ouvintes que nesta tarde estão à escuta. Que Deus continue abençoando cada um em nome de Jesus. Vamos orar apresentando esta programação nas mãos do Senhor Jesus. De oração, momento de oração. Soberano e eterno Deus, Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, nós queremos, meu Deus, mais uma vez te agradecer por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor pode fazer em favor de todos nós. Nesta tarde estamos felizes, alegres, porque o Senhor nos dá mais uma possibilidade de estarmos aqui juntos, unidos, reunidos, para a honra e glória do teu santo nome. Queremos também te apresentar, Senhor, nesta tarde, o diretor e apresentador desse programa, teu filho, abençoa ele e toda a sua família, todo o seu lar, como também todos os ouvintes que já estão conosco, aqueles que ficam, meu Pai, ouvindo a mensagem, a palavra, que louvores, que tudo venha a ser para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. Quero te apresentar a todos os nossos irmãos que estão nas congregações, que se encontram também realizando outros trabalhos aqui nesta cidade ou em outros lugares, aqueles que saíram, que foram visitar parentes distantes, seja com ele aonde quer que esteja nesta tarde. Apresentamos todas as autoridades que são constituídas do nosso país, do nosso estado, do nosso município. São as autoridades, meu Deus, eclesiásticas, civis e militares. Também os poderes que regem as leis do nosso município, do nosso estado e do nosso país. Louvado seja Deus, que é o legislativo, o executivo e o judiciário. Estamos aqui nesta tarde porque o Senhor tem nos dado esta oportunidade. Apresentamos todo aquele teu povo, os teus servos que se encontram enfermos, doentes, e o Senhor pode fazer algo na vida de cada um. Talvez alguém esteja ali no hospital, aguardando, meu Deus, uma cirurgia ou algo parecido, mas o Senhor é aquele que sabe o momento em que ele vai permanecer ali. E o Senhor pode dar vitória, pode dar saúde àqueles que estão aguardando. Abençoa todos os profissionais de saúde que estão ali cuidando do teu povo. E que nesta tarde, que esta mensagem, que esta palavra alcance o povo para a honra e glória do teu santo nome. É assim, meu Deus, que nós te oramos e te agradecemos. Também queremos te apresentar nessa oportunidade todos aqueles transeuntes que estão indo, que estão vindo e que estão ouvindo a tua palavra, a mensagem da cruz. Pai, obrigado, em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero mandar a paz do Senhor para o nosso irmão Antônio Guilherme, ali no campo da Sambra. A paz do Senhor, irmão Antônio, a sua esposa, a irmã Vera, a todos os ouvintes aí do campo da Sambra, um abraço a você.
Deus abençoe poderosamente. Também ali no Circular Imaculado, um abraço ao irmão Joel Cabeleireiro, um abraço a todos que ouvem a programação em frente à praça. Glória a Deus, você que está aí ouvindo a programação, Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Também aí na Gustavo Maciel Monteiro, quero mandar a paz do Senhor Jesus para todos. Na Pedro Lice, na Severino Ramalho, um abraço também para todos vocês que ouvem a programação aí na Severino Ramalho. Que Deus continue nos abençoando para que possamos estar todos os sábados, né, apresentando esta programação. Glória a Deus, estamos aqui porque Jesus nos designou para que nós fizéssemos essa obra, né, irmão Cláudio? Ele disse: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, e nós temos essa oportunidade de estarmos aqui para anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Enquanto estivermos aqui na terra, esta é a oportunidade que nós temos de estarmos aqui para anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então nós não podemos perder tempo, né? Nós temos que estar sempre pregando o evangelho, anunciando a palavra do Senhor, dizendo a você que Jesus, ele está voltando para buscar a sua igreja. Glória a Deus. E você precisa estar preparado para, no dia que o Senhor raiar nas nuvens para buscar a sua igreja, você possa subir para morar com ele nas mansões celestiais. Ele fez esta promessa. Aleluia. E nesta promessa eu creio, como diz Marcos Antônio, nesta promessa nós cremos. Lá no livro 14, né, 14 do Evangelho segundo escreveu João, ele diz: não se turbe os vossos corações, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar lugar e virei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também, irmão Cláudio. Glória a Jesus. É isso aí. Um abraço aí o nosso irmão Ezequiel, né? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus ali em Portugal, ouvindo a nossa programação. Deus abençoe a todos. E você pode ouvir essa programação também, ela fica no YouTube, né? Rádio JN Gospel, você pode ver no YouTube e também através do Facebook, né? Glória a Deus. Vamos ouvir o nosso irmão Cláudio louvando a Deus nesta tarde, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quero mandar um abraço a todos que fazem o mercadinho bom de preço, na pessoa do nosso amigo e irmão Carlos Lindaci e família. A paz do Senhor Jesus para todos. Deus continue abençoando. Também ali nosso irmão Joel Aves, ali no Mercado Público. Glória a Deus. Do Móveis, aí na entrada do Mercado Público também. Você pode ali comprar uma geladeira, né, usada, ou mandar recondicionar. Nosso irmão está ali para fazer este trabalho para você. Glória a Deus, irmão Cláudio. Saúdo a todos mais uma vez com a paz do Senhor. Graças a Deus, que Deus abençoe cada um ouvinte nesta tarde, como nosso irmão Ezequiel está ali em Portugal. Ele estava um pouco dodói, mas está melhor. Graças a Deus, estamos bem aqui, Ezequiel. Que Deus abençoe você e a todos quantos estão aí nesse país. Que Deus abençoe você mesmo, grandemente. Sua família em Pernambuco, seu irmão que moram aqui próximo, estão bem, graças a Deus. Deus te abençoe. Vamos louvar o Senhor com o hino 485. Eu vou tentar louvar esse hino que eu acho muito bom. E a harpa, os hinos são muito espiritual e nós gostamos muito. Louvado seja Deus. 485. Estou andando para o céu, onde os santos já estão. Estou alegre e satisfeito. Minha pátria é Sião, morte lá não entrará. Que alegria ali será. Oh, glória
glória, aleluia, meu desejo está no céu, estou alegre e satisfeito. Oh glória, aleluia, meu desejo está no céu, estou alegre, satisfeito. Estou andando para o céu, onde as ruas são de ouro, estou alegre e satisfeito. Tem ali feliz mansão, meu Jesus já estará, que alegria ali será. Oh glória, aleluia, meu desejo está no céu, estou alegre e satisfeito. Oh glória, aleluia, meu desejo está no céu, estou alegre, que alegria ali será. Estou andando para o céu, onde reina gozo e paz. Quando verás todo crente ali terá, que alegria ali será. Oh glória, aleluia, meu desejo está no céu, estou alegre e satisfeito. Oh glória, aleluia, meu desejo está no céu, que alegria ali será. Estou andando para o céu. Acorde, né? Então a gente vai buscando a aprendizagem, e aqui nós estamos fazendo coisas simples, mas sabemos que é na intenção de glorificar e exaltar o nome de Jesus, porque eu não sei, mas o Senhor, Ele sabe e Ele entende, e a nossa intenção é de falar aquilo que está escrito pela palavra e louvar o Senhor com os cânticos, são os salmos que o Senhor deixou para nós. Louvado seja meditar. 503. Glória a Jesus. 503. Cristo busca coração já puro, que proclame sempre o perdão da cruz, que aos transgressores mostre bem futuro, para voltar do pecado para a luz, e de trabalhar além dos campos do Senhor, que para a cega se apresenta branco já, despreza ao labor, ordena Jeová, descansarei seu grande amor. Lábios puros, Cristo necessita, que com gozo fale desta salvação. Língua cheia tua, grata e infinita, que proclame cativo redenção, e destrapalhar até dos campos do Senhor, que para a cega se apresenta um banco já, desperta ao labor, ordena Jeová, desfrutarei então seu grande amor. Cristo busca mão mais consagrada, para trabalhar com santa prontidão. Pede vosso auxílio, mestres adorado, os tragais do duro breve ceifarão, e de trabalhar além dos campos do Senhor, que para a cega se apresenta um branco já, depressa ao labor, ordena Jeová, desfrutarei então seu grande amor. Vida santa, Cristo necessita dos que proclamam
mostre seu poder em Jesus firmado e também contrita, para que por ela faça seu querer e de trabalhar além dos campos do Senhor, que para a cega se apresenta branco já, depressa ao labor, ordena Jeová, desfrutarei então seu grande amor, vida santa, Cristo necessita aos pecadores, mostre seu poder em Jesus firmada e também contrita, para que por ela faça seu querer e de trabalhar além dos campos do Senhor, que para a cega se apresenta branco já, depressa ao labor, ordena Jeová, desfrutarei então seu grande amor. Aleluia, louvado seja Deus. A seara já está pronta para feito, depressa ao labor, então depressa ao trabalho, louvado seja Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Você vê aí como é bom louvar ao Senhor Jesus, né? A Bíblia diz: quem tem fôlego, louve ao Senhor, né, irmão Cláudio? Quem tem fôlego, e nós estamos aqui louvando a Deus porque Ele é digno de honra, é verdade, Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Então, nesta tarde, estamos aqui alegres e felizes, porque estamos aqui mais uma vez para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos fazer, irmão Cláudio, a leitura da palavra de Deus nesta tarde, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu convido a todos quantos dispõem de uma Bíblia Sagrada e que nesta tarde acompanhe conosco essa leitura para a honra e glória do seu nome. Livro segundo escreveu São João, capítulo 7, vamos ler do 35 por diante, 35 por diante, até o 40 praticamente, para a gente entender a mensagem. Louvado seja Deus. São João, capítulo 7, versículo 35, vamos ler então. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este, que o não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse: buscar-me-ei e não me acharei, e aonde eu estou vós não podeis ir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Glória a Jesus. Então foi uma leitura básica aqui do que o
o texto nos ensina, no capítulo 7, que é a incredulidade dos irmãos de Jesus, né? A gente leu do 35 ao 40, louvado seja Deus. Mas, se você dispõe e quer entender a mensagem por completa, e comece a ler do 7 até o final, você vai entender toda a história que está escrito para nós, em nome de Jesus. Nesta tarde, vamos agradecer a Deus por esta leitura, porque o Senhor tem nos dado a sua palavra, e é por ela que nós devemos seguir, andar e ensinar. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus, teu Filho amado, queremos lhe agradecer por esta rica oportunidade de estar mais uma vez aqui neste lugar, para aprender de ti, através da tua palavra viva, eficaz, é uma palavra que é inspirada pelo poder do Espírito Santo, meu Pai. E nesta tarde, nos dá a direção que devemos seguir, como devemos, meu Pai, interpretá-las, para que possamos nós aprender. E aprendemos uns com os outros. Louvado seja nesta tarde, Senhor. Visite o teu povo, fala com ele através da palavra, do louvor. E é assim que o Senhor fala com o seu povo, através da palavra, através do louvor, através dos profetas que levam a palavra dada por Deus para transmitir ao homem. Pai santo e querido e eterno, em teu nome nós te oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Uma leitura maravilhosa que o irmão Cláudio fez nesta tarde, e nós se alegramos, né, porque foi o próprio Jesus Cristo, né, que falou. Glória a Deus. Então, nesta tarde, Cláudio, eu também quero deixar também para meditação dos nossos ouvintes e também para nós, né, nesta tarde, uma passagem que se encontra também no livro segundo escreveu João, capítulo 9. Glória a Deus, é mais para frente um pouquinho. Cura de um cego de nascença. Capítulo 9, versículo 1 diz assim: E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, com a saliva fez lodo, untou com lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Aleluia. Foi, pois, e lavou e voltou vendo. Glória a Deus. Só até aqui esses versículos para a nossa meditação nesta tarde. É mesmo? Veja como é as coisas de Deus. Sim. Veja que ele ia passando e viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos fizeram uma pergunta para ele, porque aquele homem estava cego, e eles queriam saber se foi ele que pecou ou seus pais, para que ele nascesse cego. Aí Jesus respondeu:
nem ele pecou, e nem seus pais, Aleluia. mas foi para a glória de Deus, né? Para que se manifeste nele a glória de Deus. Então, ele diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Veja que, às vezes, a gente tem até tempo de fazer algo e não faz. E de repente cai numa situação que você não pode mais fazer. A noite chegou e ele não pode mais fazer. Por quê? Porque quando tinha tempo, não fez. A noite chegou, quer dizer, ele caiu numa situação e não pode mais fazer. Quer fazer, mas não pode mais. Desperdiçou o tempo. Então, ele diz: a noite vem enquanto é dias, né? Temos que fazer a obra do Senhor, porque a noite vem e aí você não pode mais fazer nada, não é? Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Versículo 5. E tendo dito isto, cuspiu na terra, com as salivas fez lodo e untou os olhos do cego. Veja que, para muitos ali que estava presenciando o que Jesus estava fazendo, é uma loucura, não é? Você cuspir na terra e fazer ali aquele lodo, e depois voltar, colocar nos olhos daquele homem. Mas rapaz, o camarada já está cego, e o camarada vai colocar uma saliva cheia de, né? Mas é as coisas impossíveis, né? É para deixar o camarada sem, né? Não havia lógica, né? No sentido humano não tem muita lógica não, mas as coisas de Deus ele faz da maneira que ele quer, porque ele é Deus. E depois ele disse: agora vai lá no tanque de Siloé, que significa o enviado, e lava-te. E ele foi e voltou vendo. E como ele foi, se ele era cego e com os olhos untados com lodo, né? Mais uma coisa para indalgar as pessoas. Mas Jesus, quando ele fazia as coisas, ele fazia de uma maneira que para deixar o povo mesmo abismado. Veja que essa pergunta que os discípulos mesmo fizeram para Jesus, ele disse: quem pegou ele ou seus pais para que nascesse cego? Ele disse: nem ele pegou e nem seus pais, mas para que se manifeste nele a glória de Deus. Às vezes o homem, como eu já falei, tem tempo de fazer algo e não faz, e às vezes cai numa situação, aí diz: agora eu quero. Por quê? Porque caiu numa situação, e essa situação só quem pode revogar ela é Deus. Reclama, murmura, né? Às vezes o homem murmura, não é assim? Não tem amigo, Então tem coisas que acontecem nas nossas vidas, que é para nós reconhecermos que Deus, ele é aquele que pode fazer o milagre na minha e na tua vida. Talvez o homem às vezes até ache impossível, mas para Deus nada é impossível. Glória a Jesus. Para Deus nada é impossível. A gente é
está passando, às vezes, por uma situação e clama por Jesus, e Ele imediatamente Ele resolve os nossos problemas. Ontem mesmo aconteceu comigo um pequeno acidentezinho, tão simples, mas poderia ser uma coisa mais grave. Eu estava aqui fazendo um trabalho e batendo com um martelo em uma madeira, a madeira estava com um prego. E aí eu bati na madeira, a madeira veio no meu tornozelo e com o prego de ponta furou aqui em cima do tornozelo, aqui por dentro. Rapaz, isso de noite doía tanto. Eu fui para a igreja ontem, mas doía, latejava e estava respondendo na perna toda. E eu fiquei preocupado. Botei um medicamento, fui para a igreja, e aí que saí de lá, até para debrear o carro estava ruim. E eu cheguei em casa, coloquei novamente um medicamentozinho, assim, uma bainha só para... Mas eu dobrei o joelho e apresentei ao Senhor. Eu digo, Senhor, o Senhor pode, eu sei que o Senhor pode fazer o milagre, e se o Senhor quiser, faz com que esta enfermidade pare de doer, porque o Senhor tem o poder para isso. E eu, Cláudio, eu não estava nem podendo, se batia o pé um no outro, doía demais. Hoje de manhã, para a glória de Deus, amanheci com o pé desinchado e não sentindo mais nada. Aleluia, glória. Quer dizer, a Bíblia diz, entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais, tudo ele faz. Né? Às vezes é uma coisa, uma simples, pequena coisinha que acontece nas nossas vidas, mas isso é bom a gente falar, que é para despertar nas pessoas a fé, né? Porque sabemos que essas furadinhas às vezes complicam. E eu simplesmente eu disse, o Senhor tem o poder e pode fazer. E se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. E graças a Deus, amanheceu hoje perfeito. Estou sentindo nada mais. Quer dizer, é uma coisa maravilhosa, né? Então, a gente deve pedir aquele que pode fazer, não é? Aquele que pode fazer. Então, esse homem, ele estava cego, era cego de nascença. E Jesus ia passando e viu esse homem. E os seus discípulos fizeram essa pergunta, dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele a obra de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, Jesus estava dizendo isso porque ele estava fazendo a obra do Pai. Isso aqui era uma obra de Deus que o próprio Jesus Cristo estava fazendo. Então é por isso que hoje, nesta tarde, nós estamos aqui também para fazer a obra do Senhor. Glória a Deus. Estamos aqui para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus, porque Ele mesmo disse, ide por todo mundo, pregai o meu Evangelho a toda criatura. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos, mas, porém, aqueles que não crerem serão condenados. Né? Então, nesta tarde, se você crê, o que você pedir, você será alcançado, porque você está crendo na palavra de Deus. Você está crendo. E a Bíblia diz, tudo é possível àquele que crê. Glória a Deus. Se você crê, você pode ser curado desta enfermidade que você está
está passando, né? Está no seu corpo. Não é sua, está no seu corpo. Mas se você crê, você pode ser curado em nome de Jesus. Glória a Deus. É só pedir, e não pedir só uma vez. Às vezes a gente pede uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aí diz assim: eu não vou pedir mais porque eu já pedi tanto, e o Senhor Jesus ainda não ouviu a minha oração. Mas Ele ouve, né, Cláudio? Ele ouve as nossas orações. Ele só responde na hora que Ele quer. Porque tem oração, Ele rejeita. Como um hino que o irmão Cláudio tem ali, tem oração que o Senhor rejeita. Mas Aqui tem que Ele não rejeita, né? Deus não rejeita. Deus não rejeita, né? Glória a Deus. Mas Ele ouve, só que Ele não responde, porque às vezes a oração que a gente faz não condiz com aquilo que é preciso. Não é assim? Ele ouve. O vídeo não está gravado. Quero mandar aí um abraço e a paz do Senhor para Isabel Maria Fidelis. Ela está aqui ouvindo a nossa programação nesta tarde. Um abraço. Amém. Deus continue abençoando a sua vida. Sim. Também quero mandar um abraço para o nosso irmão Reginaldo Perazzo, que está se recuperando também da cirurgia. Amém. E graças a Deus está bem, está aqui ouvindo a programação. E ele diz aqui: ainda estou me alimentando com comida pastosa e suco. Mas não se preocupe, porque Jesus está no comando, meu irmão. Mas estou me recuperando muito bem. E nós continuamos orando pelo nosso irmão Reginaldo Perazzo. Também Francisco Roberto Paredes. A paz do Senhor, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado a todos vocês pela audiência, né? E tem mais aqui, tem mais pessoas aqui que estão ouvindo a nossa programação. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos vocês. Muito obrigado por estar ouvindo a programação nesta tarde. Também quero mandar a paz do Senhor. Sou eu, meu irmão. Meu primo, rapaz. Ele botou aqui Isabel Maria Fidelis. Aí aqui diz: sou eu, meu irmão. Gugu. É meu primo, né? Muito bem. Ele botou aqui, a foto tá pequenininha, não deu para me ver. Muito bem, meu querido. Muito obrigado. Ali na cidade de Cubati, né? Muito obrigado. Deus abençoe. Aí o meu irmão, primo e irmão, né? Somos primo e irmão. Glória a Deus. Vamos orar, continuar orando, né? Por todas as nossas famílias, né? Também pelo um amigo meu, um compadre, né? Das antigas, né? E ele perdeu a sua esposa essa semana, mas nós estamos orando pela família, né? Deus conforte, né? A família. Quero mandar a paz do Senhor para o nosso irmão pastor Carlos Pereira. Acabei de falar com ele agora há pouco, né? Vou terminar o programa um pouquinho, bem em cima das 5 horas, irmão Cláudio, que eu tenho que ir lá na casa dele, que ele mandou pegar um negócio lá. Eu aproveito e a gente já vai junto. Na volta eu te deixo em casa. Tá certo? Então aí a paz do Senhor, pastor. Deus abençoe também para o pastor Marinaldo Soares Lopes e para todos os membros, né, da igreja Assembleia de Deus, a Engenheiro de Carvalho, e também aqui no bairro São Vicente, estendendo também a Imaculada e a adjacência, né? Todos que estão aí ligados, ouvindo a nossa programação, que Deus continue abençoando a todos
em nome do Senhor. Quero mandar também a paz do Senhor para a irmã Lindalva, aqui na rua Luciene Cabral Bernardo, e também a irmã Iracema, aí em frente à Igreja Assembleia de Deus, aqui na rua Luciene Cabral Bernardo. Um abraço a todos vocês, que Deus continue abençoando, e a todos os moradores do bairro São Vicente, um abraço. Deus abençoe poderosamente a todos em nome do Senhor. É impossível, né, a gente lembrar do nome de todos, né, mas a gente faz uma saudação para todos, né? Então inclui todos, né, que aí ouve a programação e nos acompanha, tá certo? Que Deus abençoe a todos também ali no Jardim Imaculada 2, a paz do Senhor aí também para todos. Deus continue nos ajudando e que possa nós sempre, né, irmão Cláudio, estar levando a mensagem do Evangelho para os nossos ouvintes, né? Que Deus continue nos ajudando. Então, voltando aqui para o texto que eu li, Jesus, ele fazia e continua fazendo esses milagres, porque a Bíblia diz que ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou e está vivo. Então ele fazia esses milagres quando ele estava andando com os discípulos, mas ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo para continuar fazendo os mesmos milagres que ele faria, né? Então nós cremos pelos olhos da fé que Jesus, ele está em nosso meio. A sua palavra diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estará presente. E nós cremos nesta palavra. Aí, voltando a falar que, às vezes você pede uma vez, 2 vezes, como eu estava falando, e às vezes você diz: eu já pedi tantas vezes, e Jesus parece que não está me ouvindo. Ele está ouvindo, é porque se o seu pedido ainda não foi resolvido, atendido, não foi atendido, não se preocupe, porque não chegou ainda o tempo certo. Tudo tem um tempo, né, determinado por Deus. Às vezes a gente pede algo agora e quer que na mesma hora seja resolvido. A Bíblia diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Então o pensamento de Deus é que ele vai resolver, mas no tempo dele. No tempo dele. Então, nós pedimos e ele pode fazer, mas ele é o Deus de já, pode fazer, né? Então veja que aquele homem que eu sempre falo, há 38 anos, estava na beira daquele tanque. Já tinha uma mulher que há 12 anos padecia também com uma enfermidade, né? E 12 anos, a Bíblia diz que ela sofria com aquela enfermidade. E ela disse: se eu tão somente tocar nas orlas do vestido de Jesus, serei curada. Que foi que ela fez? Nela gerou uma fé, que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. E a Bíblia diz que ela foi andando no meio daquela multidão, já fraca, porque há 12 anos que estava com aquela enfermidade, e tocou nas vestes de Jesus. E na mesma hora Jesus parou e disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtudes, ou poder. Né? Então, na mesma hora, aquela mulher foi curada. E se ela tivesse desistido? Tinha sido curada? Não tinha. Tinha perdido a bênção. Aquele homem, há 38 anos, estava ali na beira daquele tanque. Se ele tivesse desistido de aquele tanque, não tinha sido curado. Quando ele chegou ali, disse: olha, queres ficar sã? Aleluia. Ele disse: olha, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque.
quando a água é agitada. Porque quando a água é agitada, desce outro antes de mim. Aí Jesus disse: pega o teu leito e vai para a tua casa. Na mesma hora, aquele homem, ele pegou o leito dele, colocou nas costas e foi embora. Veja que Jesus, ele fez o milagre na hora. Glória a Deus. Eu estava meditando ontem, irmão Cláudio, e veio na mente agora daquela mulher lá, a mulher samaritana. Sim, lá no poço. Do poço de Jacó. Não é? Jesus, a Bíblia diz que ele ia de caminho. Mas era necessário ele passar ali por Samaria. E o mais importante, irmão Cláudio, é que Jesus, quando ele chegou ali, ele mandou os discípulos comprar comida. Ele chegou primeiro no tanque e sentou e mandou os discípulos comprar comida. E ele ficou sentado lá no tanque, porque ele sabia que aquela mulher, ela ia ali buscar água. Porque ela ia, como diz no interior, no pingo de meio-dia. Meio-dia. Ela sabia que ali naquele tanque não havia ninguém. E ela ia, pegava a sua água e voltava. A Bíblia diz que ela não se comunicava com os samaritanos. Era. E Jesus, sabendo que ela ia para ali, porque Jesus, ele é onisciente, né? Onipresente e onipotente. Chegou ali naquele tanque, sentou e ficou esperando. Aí aquela mulher chegou. Quando ela chegou, ele disse: dá-me de beber. E ela disse: eu não tenho com que tirar. E o poço é fundo. Veja que ela fez duas colocações. A primeira é que ela disse que não tinha com que tirar. E a segunda é que ela disse que o poço era fundo. Né? Duas colocações ela colocou em empecilho. Porque tem coisas que Deus quer fazer nas nossas vidas, mas a gente às vezes coloca um empecilho, um obstáculo. Aquela mulher, ela colocou um obstáculo ali. Ela disse: eu não tenho com que tirar e o poço é fundo. Aí Jesus disse: mas se tu soubesse quem é que te pede de beber, tu lhe pediria e eu te daria água viva. Glória a Jesus. Glória a Deus. E ela disse: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Mas Jesus, ele não quer saber se você é samaritano ou judeu. Ele quer salvar a sua alma. Ele não quer saber se você é uma pessoa que já praticou tantas coisas erradas, ou uma pessoa que você mesmo acha que já está salvo, né? Tem pessoas que dizem: não, eu não faço mal a ninguém, eu sou a pessoa que começa a se justificar. Jesus, ele não quer saber nada disso aí. Ele quer saber se você se arrepende dos seus pecados, porque todos nós temos pecado. A Bíblia diz: se nós dissemos que não temos pecados, somos mentirosos. Então, ele não quer saber nada disso. Ele quer saber se você se arrepende dos seus pecados e aceita ele como Salvador da sua vida.
Você pode te perguntar, mas é preciso fazer isso? É necessário. Porque era necessário Jesus passar naquele poço para salvar aquela mulher, né? E Jesus começou a falar ali para aquela mulher, e aquela mulher depois se maravilhou, porque Jesus começou a dizer tudo da vida dela. Começa pela água. E tudo começa pela água. Dá-me de beber. Ele puxou um assunto com ela. Às vezes, irmão Cláudio, a gente, quando está num lugar distante, ou chega na casa de alguém e não conhece ninguém, o que é que a gente faz? Dá para você me arrumar um pouco d'água? Aí é depois daquele pedido ali, começa um diálogo. Lá no interior era assim, e hoje ainda é. Às vezes você chega num canto estranho, e para poder puxar um assunto, você chega numa casa, dá para você me arrumar um pouco d'água? Né? Meio desconfiado. Aí aquela pessoa vai lá, pega um pouco d'água, se olha para o tempo assim e diz, hoje está tão quente, né? Começa a puxar um assunto, e esse foi o assunto que Jesus puxou para falar com aquela mulher. E o profeta lá para comer o bolo, né? Não é? Isso. Dá-me de beber. Não é assim? Pois é. E aí Jesus começou a falar das coisas espirituais. E era necessário, né? E ela disse, como sendo tu judeu, pede a mim de beber, que sou uma mulher samaritana. Não é assim? Mas Jesus, ele veio para quebrar a barreira, né? O paradigma, né? E depois Jesus começou a conversar com ela e disse, olha, vai lá, chama o teu marido e vem. Ela disse, eu não tenho marido. Aí Jesus, dissesse bem, porque já tivesse 5 e agora o que tenho é teu. Aí ela caiu. Disse, vejo que és um profeta. Glória a Jesus. Glória a Deus. Um profeta. Ela conheceu, né, Cláudio? Ela reconheceu que ali estava um homem diferente dos homens que já tinham conversado com ela. Ela disse, vejo que és um profeta. E depois daquele diálogo, foi a primeira mulher que saiu pregando o Evangelho. Ela soltou o cântaro ali e saiu correndo. E chegou na cidade e disse, encontrei verdadeiramente um homem que disse tudo da minha vida. Aleluia, glória a Jesus. Porventura, será que não é esse o Cristo? Aleluia, glória a Deus. É o Messias enviado. Talvez você já tenha batido em tantas portas e ainda não teve esse encontro com Jesus. E Jesus, ele está tão perto de você. Você escuta todos os dias falar de Jesus e ainda não despertou em você o desejo de você conhecer quem é Jesus. Aleluia. Você só puxa para um lado que desagrada a Deus. Mas se nesta tarde você reconhecer, aleluia, que você é um pecador e precisa de salvação, você verdadeiramente aceitaria Jesus como seu Salvador. Aleluia. Para você ter, você pode dizer, eu não preciso. Você diz que não precisa, mas por dentro de você, a sua alma geme e chora, porque
O alimento que é para você dar à sua alma, você não está dando, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus você ouve, entra no seu ouvido e sai no outro, mas não ficou nada. E isso amanhã pode ser muito tarde. Você, quando chegar diante do tribunal de Cristo, você não pode dizer assim, mas eu não ouvi a tua palavra. Sabe que neste dia você está ouvindo a palavra de Deus. Você quem não está querendo ouvir, mas os seus ouvidos estão captando. Glória a Deus. A Bíblia diz que todos os joelhos se dobrará e toda língua tem que confessar que Jesus é o Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Que você queira, que não queira, mas você vai ouvir Glória a Jesus. a palavra, né? Por quê? A Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Então, nesta tarde, esta é a reflexão que nós Aleluia. deixamos para você. Faça dentro de você uma retrospectiva e veja onde você está errando ou você errou, porque todos nós erramos. Ninguém é perfeito. Só Jesus, ele é perfeito. Aleluia. E ninguém mais. Foi por isso que Jesus, ele veio, morreu lá na cruz do Calvário, para nos darmos a certeza da salvação. Glória a Jesus. Porque de nós mesmos, nós não tínhamos esse merecimento e não podíamos. Foi preciso Jesus vir, morrer lá na cruz, para salvar a vida de um tão pobre pecador. Então, nesta tarde, é preciso nós estarmos aqui alertando para você, falando a palavra, anunciando o Evangelho, Aleluia. e dizendo para você que é necessário você se arrepender dos seus pecados. Não olhe para quem está do seu lado. Aleluia. A Bíblia diz que não devemos olhar nem para a direita e nem para a esquerda, porque o problema é que muitas pessoas olham para os outros e se esquecem de si próprio. Aleluia. Aleluia. As pessoas estão olhando, quem sabe até para o seu vizinho, da direita e da esquerda, e esquece de você mesmo. Você tem que olhar para você. A Bíblia diz: escapa por tua vida. Aleluia. Glória a Deus. É mesmo. Escapa por tua vida. Você é quem vai dar conta de si mesmo. Cada um dá conta. Se você faz uma dívida, quem tem que pagar essa dívida? É você. Não é ninguém, é você que tem que pagar essa dívida. Então, esta é a mensagem que eu deixo para você, uma reflexão para você nesta tarde. Não diga, eu não preciso. Porque tem muitas pessoas que dizem, eu não preciso. Eu já tenho. Não é assim. Eu sempre digo, quando o homem ele vai fazer uma aliança com alguém e precisa de colocar, em dias aquela aliança, que seja nos pés de um pastor, de um padre ou de um juiz. Esta mesma pergunta é feita para você. Você quer aceitar fulana como sua esposa? Hoje Jesus é o juramento. Você quer aceitar Jesus como seu Salvador? É a mesma pergunta. Não é?
Eu escutei uma vez um juiz falando, eu estava no recinto, eu era testemunha de um casamento, e o juiz fez essa pergunta lá no fórum, e o rapaz ficou calado. E o juiz tornou a perguntar novamente, e ele não respondeu. Ele disse: eu vou perguntar mais uma vez, e se você não responder, pode se retirar do recinto, porque você não está casado. No meio de todo mundo. Aí o juiz tornou a fazer a pergunta, aí sim ele respondeu. Isso quer dizer que as coisas da terra é assim, e as de Deus, né, Cláudio? As coisas da terra, muitas coisas é um compromisso. Você está fazendo aquele compromisso ali. E para com Deus não é diferente. É por isso que nós temos que ter reverência e assumir o compromisso. Reconhecer. Veja que Nicodemos, ele queria, né? Nicodemos, ele é instruído na palavra, mas escolheu a hora. Que hora que eu vou? Mas eu quero ir. Mas ele estava com medo, né? E ele disse assim: eu escolhi uma hora aqui para ir. Mas aleluia, você tem que escolher uma hora para você correr para os pés de Jesus. Você está precisando. Você está ouvindo essa palavra. E tem que ser uma escolha pessoal. Ninguém pode escolher por você. É você mesmo que tem que escolher. E não rejeite, porque amanhã pode ser tarde demais. O que se pode, o que se tem que fazer, faça agora. Enquanto é dia. A noite vem e que ninguém pode trabalhar. Eu vejo muitas pessoas que passam todo seu tempo fazendo as coisas seculares, as coisas que o mundo oferece. E ainda bem que nas últimas horas ele reconhece e corre para os pés de Jesus. E às vezes nem pode mais ir à igreja. Ele aceita Jesus e fica detido. Por quê? Porque a noite chegou e ele não pode mais fazer nada. Enquanto tinha tempo, ele podia. A noite chegou e ele não pôde mais fazer nada. Ainda bem, né? Depois que confessa, ele já vai embora. E tem outros, é verdade, isso mesmo. E tem outros que depois que confessa, no outro dia, vai embora. Por quê? Porque Jesus conhece o coração do homem. Não é? Ele está esperando uma decisão. É verdade. Né? Tem pessoas que passam todo o seu tempo, quer saber. Aí quando já está sem poder mais, aí aceita. No outro dia, Jesus disse: agora venha. Não é assim? Que Deus abençoe. Verdade. São 16 horas e 26 minutos. Verdade. E nós temos que sair um pouquinho, bem no horário, um pouquinho antes. Vou passar a oportunidade para o irmão Cláudio e ele completa aqui em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Quero mandar a paz do Senhor aí para nosso irmão Ezequiel, está aqui conosco. Glória a Jesus. Marilene Rocha. Marilene Rocha. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Muito obrigado por ouvir a nossa programação. E que ouça mais vezes. É verdade. Né? Ouça mais vezes. Porque a palavra de Deus é maravilhosa. Eu oro todo dia pela minha família, para que Deus abra a mente deles
e que aceite Jesus como seu Salvador. E cabe a cada um, né, Cláudio? Que Deus deixou o homem o livre arbítrio para ele fazer da vida o que ele quiser. Não é assim? Deus abençoe, irmão Cláudio. Graças a Deus. A palavra de Deus, ela pelo poder do Espírito Santo, ela sai da forma ou do jeito que nós estávamos pensando. O Senhor falava algo aí e eu já tinha até imaginado, mas era para o Senhor falar. E o que eu posso dizer? Estou satisfeito porque a palavra foi dita. A palavra foi anunciada, pregada, como costumamos dizer. E a palavra é de Deus, não é nossa. Nós somos apenas o canal. Deus se utiliza, louvado seja Deus, nos usa como um instrumento. Mas a palavra é dele. E a palavra está no céu. Glória a Jesus. A palavra de Deus, ela está no céu. E para nós obtermos essa palavra, glória seja Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, nós precisamos, aleluia, pedir para que o Senhor nos conceda esta palavra. Veja o que diz Salmos 119, 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Nós não temos a palavra. A palavra vem do Senhor, que nos concede para que nós possamos transmiti-la. Nós somos um canal. Louvado seja Deus. Como o irmão Justo sempre diz, a palavra é lâmpada para os nossos pés. Salmo 119. 119, 105. E luz para o nosso caminho. Porém, somos nós que temos que refletir. É uma reflexão que nós devemos fazer a respeito do que necessitamos, que muitas das vezes eu não preciso e também não merece, porque a graça de Deus, ela é um favor, e muitas vezes favor para as pessoas que não merecem. Mas Jesus sabe que aquela pessoa precisa de salvação. E Ele, como Salvador, Ele traz a palavra para que sejam transmitidas a alguém do outro lado que ouve a palavra, ele possa absorver. Porque a Bíblia vai dizer que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele que nos dá essa possibilidade de nós anunciarmos a palavra, e nós somos apenas o que estamos levando a mensagem. Mas o Espírito Santo é quem, louvado seja Deus, dá a cada um. Espírito Santo da graça, da verdade e da vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. É Ele que faz todas essas coisas. Nós apenas somos, louvado seja Deus, como o canal. Porque o Espírito Santo, ele convence. Você prega, passa um período, tem pessoas às vezes que passam muito tempo
alguém intercedendo por ele, como nós estamos intercedendo por este mundo, pessoas que ainda não acordaram, ainda estão dormindo, estão com os olhos vedados para que eles possam enxergar, mas nós não podemos salvar. Mas a Bíblia diz que quando as pessoas têm o desejo e se esforçam, aí o Espírito Santo, que é o Consolador, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Conforme São João, capítulo 16, e os versículos 9, 10 e 11. Aí diz: do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, isso é uma grande responsabilidade de quem anuncia e de quem fala a verdade, que é a palavra de Deus. Não pense que é você, mas é Deus, Espírito Santo, que convence, coloca o desejo, a vontade de tirar você talvez do sofrimento que, se você pudesse, já tinha saído, mas não pode. E vai ter um momento em que você vai ter que decidir o que quer, tomar uma posição. Glória a Jesus. Nós falamos aqui textos bíblicos, não de nós mesmos. E nós falamos a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Conforme São João 8,32. E manda mais nós nos santificar na verdade, porque é a palavra, 17 de João. A palavra é a verdade. Ela é santa, ela é pura. E por isso que todos aqueles que são santificados são separados. Deus o escolheu e o separou para algo. Ele tem seus objetivos. Porque todo o poder foi dado a ele, no céu e na terra. Jesus veio. Muitos não acreditam ainda. Mas nós, pela fé e pela palavra de Deus, nós estamos aguardando já uma promessa que ele fez, porque já esteve aqui. Ele nos prometeu, porque já veio. Muitos ainda não acreditam que ele esteve aqui. Mas nesta tarde, o que diz a palavra de Deus é que ela é que nos dá o conhecimento. O irmão já pregou, já fez. Como eu disse no início, o Espírito Santo casa. Algo que eu vinha pensando, ele já transmitiu. É a palavra. Ele já disse. A incredulidade, a cegueira espiritual no mundo está grande. A incredulidade, deixar de acreditar, de crer naquele que deixou o seu trono de glória e veio a este mundo, cumpriu uma ordem, uma determinação, foi fiel até o fim para com as ordens do Pai. Veio uma missão que foi preciso se entregar para ser morto, para salvar a humanidade, para resgatar quem estava no abismo e para dar vida eterna
e principalmente a certeza de salvação. Salvar o mundo da condenação eterna. Tirar o homem do abismo e dar a ele a condições dele morar, dele permanecer para sempre em uma habitação a qual não foi feita por mão humana, mas por Deus. E nós entendamos que tudo isso só Jesus pode fazer na vida de um ser humano. Ele quer que deixamos de ser criatura e sejamos filhos. Mas muito ainda quer ser só criatura. Ele cria. Aí a Bíblia diz que o filho permanece para frente, em casa. Ele tem de tudo. Louvado seja Deus. Mas a criatura, o bastardo, seja lá, ele não tem. Ele é o escravo. Nós estamos nesse mês, nessa festividade, sabemos que foi uma passagem da morte para a vida. A tirada de um povo que estava ali sendo humilhado, mas Deus, o conhecedor de todas as coisas, antes ele viu que todos que ali estavam nessa situação, por quê? Porque desobedeceram, deram as costas para ele e se entregaram a outras nações. Mas ele sabia que ia chegar o tempo em que ele ouviu um clamor, ele ouviu uma solicitação para que ele o ajudasse a tirar ele daquela situação. Escravos deixaram as suas origens, deixaram as suas habitações com Deus e foram em busca de aventura, de outras coisas. E no dia a dia a gente presencia as coisas terrenas aqui, pessoas que se iludem. Louvado seja Deus. E às vezes coloca até nome, celebridade, né? Famosos, são pessoas diferenciadas, famosos, celebridades, e as pessoas que viajam muito, conhecem países, em busca de aventura, de dinheiro, de isso, e muitos têm ido e não têm retornado. Quando a Bíblia diz que há caminho que para o homem parece ser direito, mas o final é caminho de morte. São iludidos com pessoas que se passam por outras pessoas e enganam. O desejo é grande de ir e conhecer algo e chegam lá, não é aquilo que prometeram. Vão ser escravos e muitos mortos por causa de aventuras. Que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a alma. Louvado seja Deus. Mas Jesus, ele traz uma promessa. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele veio para os doentes, porque os bons não necessitam de médicos. Então, qual é a tua doença? Ela só é física, no corpo, na parte externa? Ou essa doença é interna, espiritual? Se for espiritual,
O remédio é Jesus. Como diz Toninho de Aritibu, o remédio é Jesus. A solução é Jesus. Não adianta arrumadinho. Só Jesus é o caminho para quem quer entrar na luz. Louvado seja Deus. E nós sabemos, andávamos desgarrados, como ovelha que não tinha pastor, não tinha um líder. Ia para um lado, ia para outro, sem direção, mas a Bíblia diz que não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, foi dito. Mas siga. Mas se eu estou seguindo, mas ainda ando com, aleluia, algo que era para ter deixado. De vez em quando eu vou para a direita, de vez em quando eu vou para a esquerda. E nós não podemos servir a dois senhores. Você tem que odiar um, amar o outro, é o que a Bíblia diz. Porém, todo aquele que vem a Jesus, ele cuida, ele abraça, ele não lança fora. O homem que sai da presença do Senhor, mas Deus permanece. Louvado seja Deus. E nós falamos, glória a Jesus, a respeito da incredulidade do povo, e principalmente familiar, dos irmãos de Jesus. E quando Jesus andava da Judéia para a Galiléia, ele se deparava com muitas coisas e ele resolvia. Mas as pessoas que não queriam conserto, correção, elas se sentiam mal, ofendidas e procurava tirar a paz de Jesus, querendo até matá-lo. E os irmãos de Jesus o expulsaram ele. Vai embora daqui. Louvado seja Deus. Vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculta. Se fizer dessas coisas, manifeste-se ao mundo. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Não acreditava no irmão, nas ações. Louvado seja Deus. E Jesus respondeu: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo pode vos odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras não ou são más. Suba essa festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Louvado seja Deus. Expulsaram Jesus e mandaram que ele fosse ali, porque talvez se ele fizesse algum milagre acontecer, alguém ia lá acreditar, mas eles não acreditavam. Vai embora. Os próprios irmãos de Jesus o expulsaram. Glória a Jesus. Mas eu li o 37 que diz: louvado seja Deus. Eu li o 35 que diz assim: disseram, pois, os judeus uns para com os outros, para que? Para onde irá este? Que o não acharemos. Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é esta? Que
disse: buscar-me-ei e não acharei, e aonde eu estou, vós não podereis ir. Aí Jesus disse: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e disse, Jesus chegou lá no finalzinho já. Aí disse: olha, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dada, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo estas palavras, dizia: verdadeiramente este é o profeta. Jesus disse antes que ele não poderia estar onde ele estava. Eles ficaram com dúvida. Porque só vai os que creem e confessarem e aceitarem ele como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem crê em mim, como diz a Escritura, eles não creram em Jesus, expulsaram Jesus. Mas a Bíblia diz que todos quanto recebeu, lá João 1:1, todos quanto receberam, tiveram direito, agora tiveram direito, porque não tinha direito, de ser chamado filho de Deus. Louvado seja Deus. Nós não tínhamos direito, nós não tínhamos condições nenhuma de servir a Jesus. Mas como o seu povo aqui o rejeitaram, como o seu povo expulsaram ele, aí ele diz: mas todos quanto receberam, louvado seja Deus, o direito de ser chamado filho de Deus. Nós o recebemos. Alguém rejeita uma coisa, não, eu vou ficar, eu recebo. Jesus veio e não recebeu. O sábado vai embora. Louvado seja Deus. Então, nesta tarde, você que escuta dessa programação, faça uma retrospectiva, como já foi dito. Eu tenho um hino aqui, é muito antigo, eu creio que alguém vai lembrar. E é o Galileu. Alguém que veio e não foi reconhecido. Mas todos quanto creem no nome, ele o reconhecerá. E você vai ter eternamente uma vida com ele. Vamos tentar. Lá na Galileia, bem longe daqui, um dia ecoou a voz do Galileu. Ele foi mandado para aquele povo não o recebeu. Este Galileu tão humilde, que manso o profeta Isaías antes falou, que ele viria trazer boa nova, mas a sua pátria não aceitou. Santo Galileu, menino Jesus, tua voz ouvi e recebi, hoje tenho luz. Este Galileu veio evangelizar e anunciar o tempo da salvação. Ele veio dar visão para o cego e para o liberto a libertação. Querer um Messias não
acreditaram porque era pobre e trabalhador. Não teve um lar para o seu repouso, mas na humildade foi um redentor. Pobre Galileu, menino Jesus, tua voz ouvi e recebi, hoje tenho luz. Galileu, menino Jesus, tua voz ouvi e recebi, hoje tenho luz. Louvado seja Deus. Um pouquinho alto, né? Eita, glória a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. E aqui nós terminamos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Esse hino é muito bonito e muito antigo, né, Cláudio? É bonito e antigo, né? É, muitos anos que eu via, eu era menino e eu via falar ou cantar, né? Davi Miranda, né? Sempre cantava, né, esses louvores. Então, estamos alegres, estamos felizes. Já chegamos ao final desta programação. Que Deus abençoe a você que ouviu a programação. Muito obrigado. Também quero mandar aí a paz do Senhor para o nosso irmão Luiz Carlos Batista, né? Nosso irmão Luiz Carlos, né? Cantor Luiz Carlos. Esteja aí também ouvindo a programação. Deus abençoe a sua vida, da sua esposa e toda a sua família. Vamos orar, irmão Cláudio, agradecendo a Deus por esta rica oportunidade de estar aqui, né, nesta tarde, falando deste tão grande amor de Deus, né? Glória a Deus. Não tem outro amor maior do que o amor de Deus. A Bíblia diz: pode uma mãe esquecer o filho que amamentou, ou, né? Mas jamais ele esquecerá de ti. Então é uma promessa maravilhosa, né? Então vamos orar agradecendo a Deus por tudo nesta tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso irmão Cláudio ora mais uma vez em nome de Jesus. Momento de oração. Momento de oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos lhe agradecer por esse espaço, por essa oportunidade, pelas mensagens que o Senhor tem enviado ao teu filho, pelos louvores que nós temos entoado para a honra e glória do teu santo nome. São louvores estes que não sabemos de tudo, mas tudo isso é na certeza de acertar e dar o melhor para o Senhor. O Senhor vai nos aperfeiçoando e vai nos dando condições para que nós possamos chegar, louvado seja Deus, com um perfeito louvor, para a honra e glória do santo nome. Abençoa cada ouvinte nesta tarde, toma a direção de cada um, sustente tuas mãos, protege, guarda e livra. É assim que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você acabou de ouvir